E eu quero pedir também que nós realmente estejamos agora de forma reverente diante da palavra do Senhor. Meus queridos, a cidade de Corinto era uma das cidades mais importantes do Império Romano. Era uma cidade extremamente rica, próspera, tinha um porto marítimo muito rico. E Corinto também era uma cidade cosmopolita. O que isso significa? Era uma cidade que recebia estrangeiros o tempo todo, era uma cidade turística. Tudo isso por conta de uma crença religiosa do culto à deusa Ártemis. Ártemis, ou a Diana dos Efésios, possuía um templo na cidade de Corinto. A cidade de Corinto era muito rica, como eu disse, muito próspera, mas também muito conhecida pela sua imoralidade sexual. O culto a Ártemis era um culto muito difundido no Império Romano, por isso, vários homens e até mesmo mulheres de várias partes do Império iam para Corinto para participarem do culto a Ártemis, que era um culto promovido pelas prostitutas cultuais do templo. Essas prostitutas ficavam debaixo de um arco muito grande, chamado fornix. Daí vem a palavra fornicação, que é a relação sexual fora dos padrões de Deus. Essas prostitutas ficavam debaixo do fornix. Os homens, então, pegavam essas prostitutas, elas iam com esses homens, não eram apenas mulheres, também haviam os prostitutos cultuais. Essas mulheres, elas raspavam a cabeça para serem identificadas como as prostitutas cultuais, e os homens deixavam o cabelo crescer. Por isso, Paulo vai dizer que as mulheres em Corinto precisavam usar um véu e deixar o cabelo crescer para não serem confundidas com as prostitutas cultuais. E os homens tinham que cortar o cabelo, para também não serem confundidos com os prostitutos cultuais. Então, essa cidade era uma cidade muito procurada por conta do turismo sexual, porque o culto a Ártemis, que era a deusa da fertilidade, a deusa do amor, a deusa do sexo, acontecia na cidade de Corinto. Então era uma cidade extremamente profana, imoral, pagã, a ponto da palavra Corinto virar uma palavra de depreciação, um verbo. Criou-se um verbo a partir do nome da cidade. Então, quando um homem era imoral, alguém olhava para ele e dizia assim: você é um coríntio. Ou então, quando um homem ele queria viver uma vida de imoralidade, eles diziam: aquele homem só sabe corintiar, por conta do pecado terrível que se cometia na cidade de Corinto. Pois bem, Paulo, no ano 49 da era cristã, ele fundou uma igreja nessa cidade, que é a igreja dos coríntios. E Paulo, ele então, fundando essa igreja, ele escreve algumas cartas para essa igreja. Existiu uma primeira carta dos coríntios para Paulo, que foi uma carta levada por algumas pessoas que eram ligadas a uma mulher chamada Chloe, que mandou uma carta para Paulo com várias dúvidas no tocante à doutrina, questões relativas ao casamento, como celebrar a ceia do Senhor, litígio entre irmãos. Paulo então escreve a primeira carta aos coríntios para responder essas dúvidas. O tempo passa, Paulo está nas suas viagens missionárias, e por volta do ano 55 depois de Cristo, Paulo precisa escrever novamente à igreja de Corinto.
Na verdade, queridos, Paulo escreveu 4 cartas para os coríntios. Só que destas 4 cartas, 2 não estão no nosso cânon, 2 se perderam. Não sabemos o paradeiro dessas cartas. Deus não quis que essas cartas fizessem parte do cânon sagrado. Nós temos apenas 2 cartas, que é a primeira e a segunda carta aos Coríntios. E qual é o teor da segunda carta de Paulo aos Coríntios? É uma carta muito pessoal do apóstolo. Paulo vai escrever para os coríntios como que num desabafo. A primeira carta é uma carta doutrinária, mas a segunda carta é uma carta muito pessoal. É uma carta onde Paulo vai externalizar toda a sua tristeza por alguns problemas que estavam acontecendo na igreja de Corinto. Você tem que entender que a igreja de Corinto estava inserida num contexto muito desfavorável. Um contexto de carnalidade, um contexto de imoralidade, e foi uma igreja que deu muito trabalho para o apóstolo Paulo. E agora, embora ela tenha sido uma igreja também muito abençoada por Deus, Paulo vai dizer para os coríntios: nenhum dom vos falta. Na igreja de Corinto era uma igreja muito carismática. O que significa a palavra carismática? É aquela que tinha os carismas, os dons espirituais. Era uma igreja recheada de dons espirituais, porém uma igreja muito carnal, uma igreja que se deixou levar pela proposta da própria cidade. Agora, Paulo vai ter que escrever uma carta para os coríntios por conta de um problema que estava acontecendo na igreja. E qual era o problema que acontecia na igreja? Os judaizantes, que eram aqueles judeus que, entre aspas, haviam se convertido ao cristianismo, mas não abandonavam a lei de Moisés, e insistiam que, para alguém ser salvo, era necessário guardar a lei de Moisés, principalmente o rito da circuncisão. É por isso que Paulo vai escrever aos Gálatas, porque os Gálatas também estavam passando pelo mesmo problema. Esses judaizantes estavam enviando alguns judeus para a cidade de Corinto, que se auto-intitulavam apóstolos. Eles então chegavam na igreja de Corinto com cartas escritas pelos judeus, os judaizantes de Jerusalém. Essas cartas funcionavam como credenciais para aqueles pseudo-apóstolos que estavam chegando na igreja de Corinto. E eles então chegavam com essas cartas e eles se apresentavam como apóstolos. Veja bem, a palavra apóstolo no grego significa enviados. Eles se autodeclaravam apóstolos, enviados pela igreja de Jerusalém para pregarem aos crentes coríntios, mas isso era balela. O que eles queriam, na verdade, era serem sustentados pela igreja de Corinto. Não muito diferente do que acontece hoje, certo? É por isso que nós rejeitamos veementemente os pseudo-apóstolos de hoje, porque nós não precisamos de apóstolos. A igreja de Jesus Cristo está fundada sobre o fundamento dos apóstolos. O que sustenta a nossa fé é a doutrina dos verdadeiros apóstolos. Nós não precisamos de apóstolos hoje. Os apóstolos de hoje, eles querem status, primazia, eles não aceitam serem chamados pelo título subalterno de pastor, não, pelo nome, nem pensar. Eles têm que ser tratados como apóstolos, não é? Outros já nem são mais chamados apóstolos, eles agora se auto-intitulam patriarcas, certo? Pois bem, esses falsos apóstolos estavam chegando na igreja de Corinto, e é uma coisa muito triste que eu vou dizer para você: a igreja de Corinto estava aceitando esses falsos apóstolos na igreja. E é uma coisa mais triste ainda o que eu vou te dizer. Eles avaliavam a pregação, a qualidade da pregação desses falsos apóstolos, pelo valor que eles cobravam.
Então, se um falso apóstolo chegasse na igreja de Corinto e cobrasse um valor muito alto, os coríntios falavam assim: vamos pagar, ele está cobrando muito caro, então ele deve ser um excelente pregador. Vamos dar a ele o valor que ele está pedindo, porque com certeza eles têm cartas, eles têm credenciais, com certeza eles vão nos abençoar muitíssimo. Outro falso apóstolo chegava, cobrava um preço um pouco menor, eles diziam assim: ele pode ser um bom pregador, vamos dar para ele a palavra, de repente ele tem algo para nos dizer. Agora, se um apóstolo ou um pregador chegasse na igreja de Corinto e não cobrasse nada para pregar, os coríntios diziam assim: esse aí não deve pregar nada, porque não cobra nada. Essa era a mentalidade dos crentes coríntios. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer lá no início da carta: gente, quando eu fui pregar para vocês, eu não quis ser pesado para vocês. Eu fazia tendas, eu tinha todo o direito do mundo de receber sustento de vocês, mas eu não quis ser pesado para vocês. Eu não quis trazer esse transtorno para vocês, eu tinha o direito, eu podia ter pedido a vocês algum sustento, mas eu preferi fazer tendas, para não ser pesado para vocês. Esses falsos apóstolos, então, começaram a denegrir a imagem do apóstolo Paulo perante a igreja. Veja bem, a igreja que foi fundada por ele. A igreja cujos crentes foram evangelizados por ele, estavam aceitando as propostas dos falsos apóstolos que estavam chegando na igreja. Aqueles homens eram muito preparados, eles estudaram nas escolas filosóficas da Grécia, eles tiveram aula de retórica. E pelo fato do Paulo não ter tido aula de retórica, embora Paulo fosse uma pessoa muito estudada, mas ele não estudou retórica, que é a arte de falar bem, a oratória. Paulo não se esmerou nisso. Eles começaram a criticar até mesmo a maneira como Paulo pregava. Paulo não era eloquente. Paulo não tinha uma boa oratória, e eles começaram a classificar o apostolado, questionar o apostolado de Paulo, inclusive pela maneira como ele pregava. E eles começaram a dizer que Paulo, na verdade, estava simplesmente aproveitando-se da boa vontade dos coríntios. Paulo queria mantê-los presos às suas ideologias, às suas crenças. E agora Paulo precisa se defender. E eles diziam mais: Paulo não é apóstolo coisa nenhuma, porque Paulo não fazia parte do colegiado dos 12. Os verdadeiros apóstolos, os superapóstolos, os apóstolos reais de Jesus Cristo, são os 12, incluindo Matias, que substituiu Judas. Mas Paulo realmente foi chamado por Deus, não para ser um apóstolo do colegiado dos 12. Paulo foi chamado para ser um apóstolo dos gentios. Então Paulo era, de certa forma, um 13º apóstolo. Ele não era um apóstolo do colegiado, ele era um apóstolo à parte, que Deus separou para que ele pudesse pregar o evangelho aos gentios. Por isso Paulo é chamado de apóstolo dos gentios. A igreja de Corinto começou a acreditar nesses homens, começaram a desprezar Paulo e começaram a questionar: realmente tem fundamento, não é? Paulo não prega bem como vocês, Paulo não tem eloquência, nem aqui na igreja Paulo vem. De fato, Paulo ficou um bom tempo sem ir em Corinto, porque ele estava viajando pelo mundo pregando o evangelho, e ele se comunicava com os coríntios através de cartas. Aí os apóstolos diziam assim, os falsos: está vendo? Nem aqui vê vocês, Paulo vem. Como é que ele pode ser um apóstolo de vocês? Como é que Paulo pode ser realmente o pastor de vocês? Ele não está nem aí para vocês. É um homem que não sabe pregar, é um homem que não sabe falar. Na verdade, Paulo é um embusteiro, Paulo é um charlatão, Paulo não é apóstolo coisa nenhuma. É por isso que Paulo escreve a 2ª carta, para se defender. Olha só, gente, que situação. E esses homens, eles estavam, na verdade, em Corinto para quê? Para receber o dinheiro da igreja, para receber, certo? Esse valor financeiro da igreja e aproveitar da luxúria, dos prazeres que a cidade de Corinto oferecia. E é aí que nós chegamos
dentro desta apologia que o apóstolo Paulo tem que fazer do seu próprio apostolado, é aí que nós chegamos no capítulo 11, a partir do versículo 16. E eu queria agora me concentrar nesse texto, e vocês vão entender então o porquê do tema de hoje até as últimas consequências. No versículo 16 e 17, Paulo diz assim: outra vez digo, ninguém me julgue insensato, ou então recebei-me como insensato, para que também me glorie um pouco. O que digo, não digo segundo o Senhor, mas como por loucura, nessa confiança de gloriar-me. Paulo está dizendo, gente, eu vou falar uma coisa para vocês, eu não gosto de me gloriar, eu não gosto de contar vantagem. Paulo em momento nenhum fazia algo para ser aplaudido ou elogiado pelas pessoas. Tudo que Paulo fazia, ele fazia unicamente para a glória de Deus. Ele pregava para a glória de Deus, ele evangelizava para a glória de Deus. Lá em Gálatas 2:20 ele vai dizer, não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Paulo respirava Jesus Cristo. Paulo amava Jesus Cristo. E tudo que ele fazia unicamente para Jesus Cristo. Mas ele vai dizer, mas agora eu vou ter que me gloriar um pouco. Eu vou ter que contar vantagem também. Porque esses homens estão aí contando vantagem para vocês. Eu também vou ter que fazer isso. Só que ao contrário deles, eu vou me gloriar nas minhas fraquezas. Eu vou me gloriar nas dificuldades que eu tive. É isso que Paulo está dizendo aqui. Eu vou me gloriar também, me dê licença. Eu também tenho o direito de me gloriar. Eu também tenho o direito de me defender de todos esses ataques que eu estou recebendo. É o que ele vai dizer aqui nos versículos 16 e 17. E aí no versículo 18 ele diz assim, porque muitos se gloriam segundo a carne. Esses falsos apóstolos estavam contando vantagem para a igreja de Corinto, porque estudavam retórica, eram homens preparados, eram homens que tinham uma boa eloquência, eram homens que estudaram nas escolas rabínicas, eram homens muito preparados dentro da teologia que eles conheceram. Esses homens se gloriavam. Aí Paulo diz, eu também me gloriarei, porque sendo vós sensatos, de boa mente, tolerais os insensatos, pois sois sofredores. Se alguém vos põe em servidão, se alguém vos devora, se alguém vos apanha, se alguém vos exalta, se alguém vos fere no rosto. Olha só, esses homens estavam lá para se aproveitar da igreja. Esses homens estavam em Corinto para fazer a igreja sofrer. Eram homens que estavam ali com o único objetivo de ganharem benefícios da igreja. E Paulo está dizendo, vocês estão aceitando esses homens. Vocês estão aceitando o que esses homens estão fazendo. Vocês que são tão sensatos, estão agindo como insensatos. E estão tolerando a atitude desses homens. Esses homens estão escravizando vocês. Vocês estão aceitando tudo que esses homens estão impondo. E aí Paulo fala assim no versículo 21, envergonhado vos digo, eu estou com vergonha de vocês, como se nós fôssemos fracos, mas no que qualquer tem ousadia, eles têm coragem de fazer o que estão fazendo, se eles têm coragem de dizer o que estão dizendo, se eles têm coragem de ser o que estão sendo, Paulo diz, também eu tenho ousadia, também eu tenho coragem. Esses homens chegaram em Jerusalém dizendo, nós somos hebreus, nós somos descendência de Abraão, nós somos homens de Deus. Aí Paulo diz assim no versículo 22, aí ele começa a mostrar a diferença dele para os falsos apóstolos. Ele começa dizendo o seguinte, versículo 22, são hebreus? Eles dizem que são hebreus, também eu sou. São israelitas? Também eu sou. São descendência de Abraão? Também eu. É como se Paulo estivesse dizendo assim, vocês estão aceitando esses falsos apóstolos porque eles são hebreus, porque eles são israelitas, porque eles são descendência de Abraão? Eu sou tudo isso. Mas a mim vocês questionam, a eles vocês aceitam. E aí Paulo começa a pegar pesado. E ele vai dizer no versículo 23, são ministros de Cristo? Falo como fora de mim, eu ainda mais. E aí olha só, o que diferenciava o verdadeiro apostolado
do falso apostolado. É o que diferencia hoje os falsos apóstolos dos verdadeiros apóstolos de Jesus. Ele vai dizer o seguinte: em trabalhos, muito mais; em açoites, mais do que eles; em prisões, muito mais; em perigos de morte, muitas vezes. No versículo 24 ele diz assim: recebi dos judeus 5 quarentenas de açoite menos um. Escute, o judeu era tão bonzinho, nossa, que bondade do judeu. Quando havia um pecado moral, um pecado religioso, os líderes da sinagoga mandavam açoitar aqueles que haviam cometido pecados morais e religiosos. O açoitamento acontecia na sinagoga. Aí, aquele líder da sinagoga, quando mandava dar açoites, não podia dar mais de 40 açoites de jeito nenhum. O máximo que alguém poderia receber de açoites eram 40 açoites. Só que o líder da sinagoga, com medo da pessoa que estava aplicando os açoites errar a conta, ele mandava dar só 39. Era 40 menos 1. Para não cometer o erro de ser injusto. Entendeu? Aí Paulo diz: recebi 5 quarentenas de açoites menos 1. Um a mais, um a menos, que diferença faz, gente? As costas todas chamuscadas de açoites. Enquanto os falsos apóstolos estavam na igreja de Corinto, estavam adentrando as igrejas cristãs, se aproveitando das igrejas cristãs, extraindo dinheiro da pobre gente, um povo que já era empobrecido, um povo que pagava 22% de imposto para Roma, pagava 10% para o templo, pagava uma taxa para os sacerdotes, pagava uma taxa para Herodes, ainda tinha que sustentar esses charlatões aí que iam na igreja dizendo que eram apóstolos. Enquanto eles estavam se aproveitando da igreja, usufruindo da bondade da igreja, o que estava acontecendo com Paulo? Paulo estava sendo açoitado pelo crime de pregar o evangelho de Jesus. Só por conta disso. Ou seja, pregar o evangelho, falar de graça, de misericórdia, de liberdade, era um crime mais grave do que extorquir a igreja. Era o que os falsos apóstolos estavam fazendo. E aí Paulo diz: recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites, menos 1. Olha só, os sofrimentos de Paulo por amor a Jesus Cristo. Ele amava Jesus Cristo. Versículo 25: 3 vezes fui açoitado com varas. Dá para imaginar o que é ser açoitado com vara? Dá para imaginar a dor que esse homem sentiu? Uma vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Nós temos relato de 1, mas Paulo sofreu 3. Uma noite e um dia passei no abismo, ou seja, passei num precipício. Em viagens, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos. Se tinha alguém que se levantava contra Paulo, era gente do seu próprio arraial. Não há dificuldade pior do que aquela dificuldade que surge dentro da igreja. Paulo enfrentou dificuldade com falsos irmãos, em trabalhos de fadiga, em vigílias muitas vezes, fome, sede, jejum muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Esse era o apóstolo dos gentios, esse era o apóstolo Paulo. Que diferença! Um homem que ia até as últimas consequências por amor a Cristo, em contraposição a um grupo de homens que estavam na igreja simplesmente para receberem benefícios da igreja. Eu pergunto para vocês, será que é muito diferente os dias de hoje? Quantas pessoas hoje, sinceras, pessoas honestas, pessoas de bem, estão sendo enganadas pelos falsos apóstolos da modernidade? Homens que estão por aí pregando mentiras, pregando falsas doutrinas, ensinando para os seus fiéis que quanto mais você der para Deus, mais Deus vai te dar, e isso é mentira, isso é heresia. Falsos apóstolos inescrupulosos, homens que não têm temor de Deus, que não amam a Jesus Cristo,
que não aceitam serem tratados, se não for pelo título de doutor ou pelo título de senhor apóstolo. Não é diferente hoje. Enquanto que os verdadeiros profetas de Deus, os verdadeiros homens de Deus que estão por aí, pregando a sã doutrina, muitas vezes são atacados, são vituperados, são execrados, são desprezados pela sua própria gente. Paulo estava sentindo isso na pele, e ele está aqui se defendendo diante da igreja. Ele está dizendo, eu sou capaz de ir até as últimas consequências por amor ao meu Cristo. É isso que diferenciava o verdadeiro apóstolo dos falsos apóstolos. É isso que diferencia um verdadeiro cristão de um falso cristão. É aquele que está disposto a ir até as últimas consequências, se for preciso. E aí Paulo vai dizer aqui, no versículo de número 29, quem enfraquece, que eu também não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu não me abrase. Se convém gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. Enquanto os falsos apóstolos estão aí contando vantagem, porque estudaram na escola rabínica tal, porque têm um diploma de bacharel nisso, porque estudaram no exterior, porque estudaram aos pés de Gamaliel, estudaram aos pés de Hilel, porque estudaram nas escolas filosóficas, porque tiveram aulas com muitos filósofos famosos, porque desenvolveram a arte da retórica. Eu quero dizer que eu me glorio também, mas eu me glorio nas minhas fraquezas. É por isso que ele vai dizer lá em Gálatas capítulo 6, versículo 17, só Paulo tinha isso, nenhum outro apóstolo teve o que o apóstolo Paulo teve aqui em Gálatas 6, 17, desde agora ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. O corpo de Paulo era todo marcado pelos chicotes, pelas varadas, pelas pedradas, por amor a Jesus Cristo. É isso que diferencia um verdadeiro apóstolo de um falso apóstolo. Um falso apóstolo, ele não aceita sofrer. Um falso apóstolo, ele não aceita ser rejeitado, ele não aceita ser questionado. O falso apóstolo, ele é intocável. O falso apóstolo é o dono, ele é o mandatário, ele domina todo mundo. E ai daquele que se levantar contra o falso apóstolo. Ele amaldiçoa, como eu já vi muitos líderes amaldiçoarem pessoas de sua igreja, porque ousaram questionar alguma coisa que elas não concordaram. Esses eram os falsos apóstolos. E aí, caminhando para o final, Paulo vai dizer uma coisa, veja só. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Ele sabe que eu não minto. Em Damasco, o que governava sobre o rei Aretas, pôs guardas às portas da cidade dos damascenos para me prenderem. E eu fui descido num cesto, por uma janela da muralha, e assim escapei de suas mãos. Essa era a vida do apóstolo Paulo. Por isso eu pergunto para você agora, que está aqui nessa noite, qual foi a prosperidade desse homem? Esse homem, ele lucrou em quê? Esse homem era um homem proeminente, um homem de sucesso. Era um homem que tinha o respeito de toda a comunidade judaica. Por amor a Jesus, ele perdeu tudo isso. Ele perdeu o respeito da comunidade judaica, ele perdeu o respeito dos sacerdotes, ele perdeu o respeito dos fariseus, ele passou a ser perseguido, ele tinha que fugir num cesto para poupar a vida dele. Esse homem sofreu tremendamente por amor a Jesus. Ele foi até as últimas consequências por amor a Jesus. Isso é cristianismo. O que diferencia o cristianismo de todas as demais religiões é que o cristianismo é aquela religião que te ensina a sofrer e não a infringir sofrimento. O verdadeiro cristão é aquele que está disposto a pagar o preço de seguir a Jesus, porque eu quero dizer uma coisa para você que está aqui nessa noite. Eu quero te fazer uma pergunta: o que foi que você veio buscar aqui nessa noite? A bênção do pastor? Porque existem pessoas que acham que a oração do pastor é mais poderosa do que a oração de todo mundo aqui. Você veio buscar o quê? Você quer que o Senhor cure a sua enfermidade? Você veio aqui para restaurar o seu casamento? É para isso que você veio aqui? Você veio aqui para melhorar de vida? Você veio aqui para subir de patamar social? Pois eu sinto dizer uma coisa para você: você vai se decepcionar, porque cristianismo não é isso.
Eu quero fazer 4 perguntas para você nessa noite, encerrando a minha preleção. 4 perguntas que eu extraí desse texto de Paulo, desse bloco, desse homem que foi até as últimas consequências por amor a Jesus. Primeira pergunta: como você sabe se é um cristão verdadeiro ou não? Quais as marcas de Cristo em sua vida? Escute, existe uma grande, não é pequena, grande probabilidade de você estar enganado no tocante à sua fé. Todos nós corremos esse risco. Existe uma grande probabilidade de você estar na igreja pelas razões erradas. Existe uma grande probabilidade de você se sentir um cristão pelas razões erradas, e em nome de Jesus, o desejo do meu coração, a minha oração é que nesta noite o Espírito de Deus coloque toda a verdade diante dos seus olhos, para que você perceba quem você é, e se você está ou não está servindo a Jesus pelas razões erradas. Eu te pergunto, como você sabe se é um cristão verdadeiro ou não? Você é um cristão verdadeiro? Você nasceu de novo de fato? Você teve um encontro verdadeiro com Cristo, ou você teve um encontro com uma religião? Você é verdadeiramente um cristão, ou você é apenas um membro da igreja? O que é que você está fazendo aqui nessa noite? Por que é que você está aqui? Você acha que vindo à igreja as coisas vão melhorar para você? Eu te pergunto mais uma vez, você se sente realmente um verdadeiro cristão? Você está em paz com Deus? Seu lugar está reservado ao lado de Jesus? Quais são as marcas? Quais são as marcas? Quais são as provas que você pode dar de que você realmente nasceu de novo? Porque a maioria dessas provas acontecem num campo muito invisível, um campo que só você conhece. O que você poderia dizer hoje, pastor? Eu sei que eu sou um cristão verdadeiro, porque eu tenho passado por isso e por isso. Escute, eu vou falar com toda a convicção do meu coração. Se você é um cristão verdadeiro e não tem passado por provas, por tribulações, por dificuldades, tem alguma coisa errada na sua fé. Olhe para Paulo, olhe o que esse homem sofreu. Eu pergunto para você, qual foi a prosperidade de Paulo? Qual foi a vida boa que Paulo teve? Essa é a primeira pergunta que eu quero fazer. A segunda pergunta: se sua vida estivesse em perigo, se você fosse ameaçado de perder o emprego, se seu pai ou sua mãe ameaçasse colocá-lo para fora de casa, ou seus amigos te abandonassem, ainda assim você ficaria com Cristo? Porque sabe que isso pode acontecer. Você pode, a partir do momento que você se encontra com Cristo, adquirir princípios que vão contra o que a sua empresa muitas vezes prega ou acredita. E por conta disso você pode ser ameaçado de perder o emprego. Escute, eu quero perguntar para você de novo. Se a sua vida estivesse em perigo, se alguém te ameaçasse de morte, se você enfrentasse as dificuldades mais terríveis que alguém pode enfrentar, se você fosse ameaçado pelos seus pais, seus amigos te abandonassem, você ficaria com Cristo? Porque eu quero que você saiba que talvez não dessa forma, mas Paulo enfrentou situações muito piores e ele nunca abandonou a Cristo. Nunca abandonou. Eu tenho uma terceira pergunta para te fazer. Você estaria disposto a continuar servindo a Cristo, mesmo sabendo que tudo pode dar errado na sua vida? Porque pode. Eu tenho que te dizer porque pode. Quem disse para você que as coisas vão melhorar? Ei, deixa eu falar uma coisa para você. Quem te prometeu? Quem disse para você que se você entregar a vida para Cristo, as coisas vão melhorar? Quem disse isso? Mentiu. Porque existe uma grande probabilidade de você começar a experimentar lutas e dificuldades que antes você não havia enfrentado. Porque quando você dá um passo em direção a Cristo, o diabo dá um passo em direção a você. O que você quer? Você quer uma vida paradisíaca? Você quer entrar dentro de um cruzeiro e viver viajando, visitando as ilhas paradisíacas? Você acha que cristianismo é isso? Não, cristianismo é uma guerra. É uma guerra. E sabe quem é o soldado? É você, sou eu, somos nós. É por isso que em Efésios 6, Paulo diz:
nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas é contra os principados, contra as potestades, contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestes. Quando você encontra Cristo e quando Cristo te encontra, quando você começa a seguir a Jesus, você está se alistando num exército para iniciar uma grande guerra na sua vida. Cristianismo é guerra, caminhar com Cristo é batalha todo dia, é um leão que você tem que matar todo dia. Por isso eu quero te dizer, se você está nessa igreja achando que a sua vida vai melhorar, eu te peço uma coisa, não perca seu tempo, porque não vai. Deus vai resolver todos os seus problemas. Não haverá mais condenação para você. Os seus pecados foram todos lançados na cruz. O seu nome será escrito no livro da vida. Você agora tem um lugar garantido com o Senhor. Os seus pecados não existem mais diante de Deus. Você foi justificado pela fé em Cristo Jesus. Mas externamente prepare-se para a batalha, porque as coisas vão ficar difíceis para você. E se ficarem difíceis, é hora de você ajoelhar e dizer: obrigado, Senhor, porque de fato, hoje eu pertenço a Cristo. Difícil ouvir isso, não é? Vocês gostariam de ouvir outro tipo de mensagem? Gostariam de sair daqui com o seu ego inflado? Eu não posso fazer isso. Porque não é isso que a cruz faz comigo. A cruz me humilha. A cruz me joga no chão. A cruz me esmiuça. Porque eu não sou absolutamente nada. Então essa é a terceira pergunta. E a última pergunta que eu quero te fazer: você estaria disposto a ir até as últimas consequências, se preciso for, por amor a Cristo? Você ama de fato Jesus Cristo? Ou você ama o que Ele te dá? Veja só essa frase. Muitos pensam que o cristianismo é um milagre para tornar a vida miraculosamente fácil, sem sofrimento nem dor. O propósito do cristianismo não é evitar a dificuldade, mas produzir o caráter adequado para enfrentá-la. Ele não torna fácil a vida, antes procura fazer-nos bastante grandes para a vida. Não nos oferece uma saída para os fardos que ela oferece, mas nos fortalece para enfrentá-los. Isso é ser cristão. E aí? Difícil, não é? Você está disposto a caminhar com Cristo mesmo assim? Está disposto a entrar nessa guerra conosco? Está disposto a encarar as dificuldades que a vida vai enfrentar para você? Porque eu quero te dizer uma coisa, querido, vai ficar difícil. Prepare-se para ser rejeitado. Prepare-se para ser humilhado. Prepare-se para ser questionado. Prepare-se para ser desprezado. Prepare-se para ser taxado de tudo quanto é pseudônimo possível. Prepare-se para ser motivo de chacota. Prepare-se para ser motivo de risadinhas. Prepare-se. Mas isso é ser cristão. De um lado, os falsos apóstolos em Corinto, vivendo regaladamente, sendo aplaudidos, sendo tratados pela igreja com todo esmero. Por outro lado, o apóstolo verdadeiro, sendo rejeitado pelo próprio povo que ele pastoreou, sofrendo horrores por amor a Jesus, dentro de prisão, passando fome, chibata, chicote nas costas, as costas todas sangrando. Esse homem não teve sossego, esse homem não teve paz, mas esse homem tinha tudo o que uma alma precisa. Ele tinha Cristo. É disso que você precisa. Então eu quero te fazer uma pergunta nessa noite. Eu quero lançar um desafio para você. Se você desiste e entende, não, isso não é para mim, eu quero te convidar a não voltar mais. Não precisa vir. Você acha que nós estamos preocupados com o número nessa igreja? Eu não quero que você fique enganado. Eu não quero que você fique aqui iludido. Se você tiver que vir para essa igreja, venha consciente de que você comprou uma briga feia com o ser mais maquiavélico,
mais ignominioso que existe, que é o diabo. Prepare-se, ele virá contra você. Então, se você acha que não é para você, querido, não volte. Não volte. Agora, se você está disposto a encarar isso, bem-vindo à nossa comunidade.